Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, você está no canal Bíblia Sagrada. Esse canal aqui não é um canal onde você vai procurar estudos extremistas fora de equilíbrio. Aqui nós usamos a Bíblia Sagrada como argumento de fé e prática. Irmãos, neste vídeo eu quero reagir a um estudo de um jovem obreiro. Eu não sei se é um obreiro, mas é um jovem, e ele está abordando o tema sobre o relacionamento íntimo entre casais. Como sempre, existem vários vídeos de obreiros e obreiras da sã doutrina com seus canais espalhados aqui no YouTube, e esse foi mais um vídeo que eu encontrei aqui na plataforma e estarei reagindo a este vídeo deste irmão. Meus queridos e amados irmãos, no dia de hoje eu gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos, um estudo a qual eu estava fazendo, a qual o Senhor nos deu pela tua infinita misericórdia, pela tua infinita graça, a respeito de um assunto que é um tabu, porque muitos pastores deixaram de falar desse assunto e muitos casais cristãos estão indo em caminhões e caminhões lotados para o caldeirão dos infernos, porque muitos casais cristãos estão se perdendo dentro do seu próprio casamento, praticando esses atos sexuais ilícitos, a qual todos os pastores, por amar as suas ovelhas, tinham que falar desse assunto com os casais. Mas muitos não falam e muitos casais estão se perdendo. Então o que nós iremos falar no dia de hoje, louvado e agradecido ao nome santo do Senhor, é a respeito dos atos e das posições sexuais ilícitas dentro do casamento cristão. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Hebreus capítulo 3, versículo 4, diz assim: venerado seja entre todo o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e ao adultério, Deus o julgará. Amém, irmãos? Então, meus queridos e amados irmãos, o ato sexual do cristão, de um casal cristão, ele deve ser sem mácula, sem mancha, sem imundícia. Ou seja, quando um casal cristão ele se casa, obviamente logo eles têm a relação sexual, algo que Deus deixou permitido. Só corrigindo o irmão aqui, tudo que Deus fez, ou seja, a relação sexual, não é que Deus permitiu, Deus criou. Por isso que se nós lermos Gênesis capítulo 1, versículo 31, está dizendo lá: então Deus disse, eis que era muito bom. Então, no final da criação, Deus olhou tudo que ele fez e disse que era muito bom. É isso que a Bíblia está dizendo sobre a relação sexual também. Não que ele permitiu, não que fosse uma coisa ruim, não. Ele criou e disse que era muito bom. Abominação aos olhos do Senhor. Porque Deus, ele fez o homem, ele fez a mulher para louvarem, para adorarem, para engrandecerem ao santo nome do Senhor. E Deus fez o homem e a mulher para serem a boca de Deus, para serem instrumento do Senhor.
Só que se praticamos esses atos sexuais ilícitos, como nós vamos querer estar na santidade do Senhor? Como vamos querer ser usado pelo Senhor, ser instrumento do Senhor, se praticamos esses dois atos que são abominações aos olhos do Senhor? Pois uma mulher, ela jamais poderá gerar filhos pela boca. É por isso que essa prática do sexo oral é uma abominação grandiosa aos olhos de Deus, aos olhos do Senhor. Assim como também a prática do sexo anal. Pois essa prática começou em Sodoma e Gomorra, quando se juntaram homem com mulher. Se juntou homem com mulher também. E começaram a fazer essa prática que era abominável aos olhos do Senhor, trazendo o sodomismo, trazendo o homossexualismo, o lesbianismo. E essa prática, ela era tão abominável aos olhos do Senhor, foi tão abominável aos olhos do Senhor, que trouxe... Até aí tudo bem, tá tudo certinho, já que não há novidade alguma, porque isso é bíblico, ele está certinho. Trouxe tão grande ira ao Senhor, que Deus ele destruiu Sodoma e Gomorra por causa dessas práticas ilícitas e malditas, pois são abominação aos olhos do Senhor. E muitos casais cristãos estão se perdendo dentro do seu próprio matrimônio, dentro do seu próprio leito, pois estão manchando e contaminando o seu leito, que deve ser sem mácula, trazendo para si, trazendo para o casal a própria condenação para eles, pois isso é uma abominação grandiosa aos olhos do Senhor, essas práticas ilícitas. E da mesma maneira, dentro de casa, muitos casais também estão se perdendo, andando com trajes desonestos aos olhos do Senhor, pois não é somente dentro da casa do Senhor que nós temos que andar honestamente, comportadamente. Já estou vendo que vai sair baboseira da parte desse irmão. Quer ver só? Dentro do nosso lar, nós também temos que andar com trajes honestos, principalmente no nosso lar, que é onde nós se sentimos mais à vontade. Só que muitos cristãos andam sem camisa, de bermudão, as varoas de short, as varoas andam só com a camisa dos varão, somente de calcinha, sutiã, achando que Deus ele não se importa. Mas Deus se importa com todas as coisas. Por isso Deus disse: sede santo em toda a vossa maneira de viver. Eu pensei que fosse um estudo sobre casais, sobre casamento, relacionamento, mas está fugindo do foco. Por isso temos que ser santo dentro de casa, na rua, dentro da igreja. Temos que andar comportadamente. Até mesmo o varão e a varoa tem que se trocar dentro do banheiro, pois muitos casais acham normal sair de toalha pela casa, se trocar um na frente do outro. Vejam só, irmãos, agora eu compreendi o que esse irmão quis dizer. Ele ficou o tempo todo falando acerca de roupas, de que o cristão tem que andar com pudor e modéstia em todos os lugares, seja na igreja, seja na rua, seja em casa, esse tempo todo argumentando essas coisas, dando muitas voltas para chegar no finalmente, que é falar sobre o relacionamento entre marido e mulher. Aí aqui ele fala um absurdo terrível. E qual é esse absurdo? Ele está aqui alegando, dizendo, ao que parece, confirmando que é errado a esposa sair sem toalha, a esposa sair nua e ficar na presença do esposo
trocando de roupa. Olha que coisa terrível que esse irmão está ensinando para os irmãos que assistem ou são inscritos de canais no YouTube, a saber, aos inscritos do canal dele. Olha o que ele está ensinando. Que coisa terrível. Mas devemos vigiar até mesmo nisso, irmãos, pois Satanás é astuto e pode jogar setas inflamadas nos olhos do casal. Esse irmão aí está com algum problema sério. Eu não sei o que se passa na vida dele, o que está acontecendo com ele, mas isso que ele está alegando aí e ensinando, isso é uma coisa, uma visão, uma lógica totalmente fora da Bíblia. Não é um ensino bíblico isso aí é apenas uma opinião dele, uma vivência pessoal, uma experiência pessoal de intimidade dele com a esposa dele, e aquela velha mania de querer achar que é errado qualquer coisa que se faça entre o casal é errado. Sim, concordo que coisas bíblicas, por exemplo, a sodomia é pecado, com certeza. Agora, essa afirmação dele aí é totalmente fora de lógica, sem base bíblica alguma, e esse irmão aí tem algum problema sério. Para chegar a essa conclusão aí, ele tem algum problema sério. Irmãos, cuidado com esses ensinos que fogem da realidade bíblica, cuidado. Agora vê bem, o adversário vai jogar setas inflamadas porque o esposo está vendo a esposa nua. Olha a ideia desse irmão. O adversário vai jogar setas na esposa se a esposa vê o esposo nu, trocando de roupa, ou seja lá o que for. Olha a ideia desse irmão, olha o intelecto, como que eu posso dizer? Olha o que está no coração desse irmão, que se revela através das palavras dele, através desse ensino estranho, sem fundamento e argumento bíblico. Olha o que ele está ensinando aos inscritos do canal dele. Isso não é santidade, isso aí é legalismo, isso aí já parte para o campo da heresia, o campo do gnosticismo, o campo do asceticismo, querer padronizar, dizer que a esposa ou o esposo tem que ser santo até na intimidade ali, a ponto de ambos não poderem se ver, ambos não poderem olhar o corpo um do outro. Coisa herética, coisa que a Bíblia não afirma. Por exemplo, 1 aos Coríntios capítulo 7, o apóstolo Paulo, ele ensina que o corpo da esposa é para o marido, o esposo, e o corpo do esposo é para a esposa. Então, não existe essa história de que o esposo, tanto quanto a esposa, não podem ver o corpo um do outro. Isso é mentira. Esse irmão aqui está muito... como que eu posso dizer? Esse irmão está muito equivocado em suas palavras e ensinos. E o varão, ao ver a varoa se trocar, ele pode olhar para ela com olhos de cobiça. E o marido vai cobiçar quem? A vizinha? As mulheres na rua? Ele tem que cobiçar a sua própria esposa. E que loucura que esse irmão está ensinando aqui. É loucura isso aqui, é heresia das brabas. Portanto, você que é casado, você que é casada, que me ouve através desse áudio aqui, neste vídeo, não dê atenção a ensinos como esse. Isso aqui foge do equilíbrio, é extremismo, é religiosidade ao extremo. O varão, o esposo, ele tem que sim admirar sua esposa, ele tem que olhar para ela, ele tem que sim cobiçá-la, ele tem que olhar para a esposa mesmo. Isso aqui que o irmão está falando aqui é heresia. Eu não posso nem chamá-lo de herético, eu posso chamá-lo de analfabeto bíblico, porque isso aqui foge
das Escrituras. É só lermos Cantares de Salomão, onde a esposa ela elogia o esposo e o esposo elogia a esposa. Como que ambos vão elogiar um ao outro sem terem visto o corpo um do outro, sem fundamento bíblico algum? E isso não deve ser assim, pois o varão ele tem que olhar para a esposa como uma serva do Senhor, como uma santa serva do Senhor. Ele tem que olhar para a esposa como mulher dele, como esposa dele. Não é olhar para um anjo. Ele não vai ver um anjo ou uma anja, né, se é assim que podemos dizer. Ele vai olhar a esposa como mulher, como sua mulher, assim como Salomão olhou a Sulamita. Isso é conversa fiada, é conversa de quem não tem Bíblia, quem é analfabeto bíblico. Não há mal algum no esposo se o esposo olhar para a esposa, mesmo com um olhar, olhando com malícia para ela, porque é sua esposa, ela não é outra mulher a não ser a sua esposa. O resto é conversa fiada. Vamos parar com essas heresias aí brabas, analfabetismo bíblico, que isso aí está totalmente fora da Bíblia. E outra coisa, se o marido olha para a esposa com malícia, ela não vai deixar de ser uma santa mulher ou uma serva de Deus porque o marido está olhando com malícia para ela. Porque não há pecado algum se um homem e uma mulher se olham com malícia, porque eles são casados. Basta isso. Isso protege eles de qualquer tipo de pecado. Eles casaram para isso. Eles têm que se comportar assim. Não porque alguém fez um vídeo no YouTube dizendo que eles têm que se comportar de maneira ou contrária. Não, eles casaram para serem ambos um do outro. Vamos parar com essas heresias aí. Por isso temos que estar em constante vigilância, até mesmo dentro do nosso lar. E também, irmãos, a varoa também ela tem que vigiar, até mesmo nas suas peças íntimas. Pois uma serva do Senhor, louvada e engrandecida o nome santo do Senhor, ela não deve usar aquelas calcinhas escandalosas, aquelas peças íntimas escandalosas chamada fio dental. Assim como diz o pastor Eduardo Santos, a calcinha do adultério. Podemos ver aqui que é sempre a opinião de outros, é sempre a opinião de pastor, é sempre a opinião de missionária, é sempre a opinião de alguém que falou no YouTube. Nunca é comentários equilibrados e com o uso das escrituras, é sempre um tipo de opinião. Sobre essa questão aqui de roupa íntima, eu não vou dar opinião e nem vou me meter nisso. Isso aí é uma decisão do casal. E outra coisa, é pecado sim, é pecado usar certos tipos de roupa íntima no dia a dia. Agora, sobre intimidade entre o casal, aí eu já não quero opinar, porque isto é uma liberdade do casal e é uma decisão do casal, além de que não existe versículos bíblicos dizendo que é errado tal tipo de roupa íntima. Não existe. Quem tem que ser santo é o casal. Não é aquilo que o casal está usando, mas é o casal que tem que ser santo. Então, não quero opinar sobre isso. Isso aí é uma questão íntima do casal e a melhor decisão sobre usar certos tipos de peça íntima na intimidade só se resolve ou tira dúvidas com a oração. Isso aí é questão de ética. Eu não posso chegar na internet e dar opinião no relacionamento de ninguém. Usa quem quer e a melhor coisa a se fazer é orar. Não é você seguir aquilo que alguém está falando no YouTube. A melhor coisa é orar, é questão de ética. Pois até mesmo eu ouvi um testemunho de arrebatamento de uma irmã, se eu não me engano a irmã Lia, e ela fala que Satanás
Diz que criou essa calcinha lá no inferno e eles chamam lá no inferno, o demônio chama lá no inferno essa calcinha de calcinha do adultério. É o que eu disse, é sempre opinião de pastor, missionária e até mesmo vídeos assistidos no YouTube. A melhor resposta sobre certos assuntos ou questões está na Bíblia. E quando a Bíblia não responde às nossas questões, é melhor a gente orar. É questão de ética. Então não adianta vir aqui botar medo, porque é sempre vários tipos de doutrina que não se encontram na Bíblia, sempre é usado a estratégia do medo. É sempre trabalhando no medo para causar medo nas pessoas, até mesmo que nunca oram. É sempre usado o medo como arma para que essas pessoas venham a obedecer. E é isso que esse irmão está falando aqui. Primeiro ele falou do pastor que falou sobre a tal calcinha, agora já está falando do testemunho de uma irmã que foi no inferno, que viu a tal calcinha, ela também apelidada como calcinha do adultério, para que aqueles que vierem a ouvir este áudio no canal dele temam, ficam com medo de irem para o inferno por causa disso, coisa que só é tirado dúvidas através da oração, quando se não encontra a resposta de tal assunto na Bíblia. É questão de fé, de oração. Então eu não posso chegar aqui no vídeo e falar, não, o certo é isso, não, o certo é aquilo. Não, eu tenho que mandar os inscritos orarem acerca deste assunto. E esse irmão aqui está muito equivocado. Ele precisa aprender muito para querer ensinar no YouTube. Pois esse tipo de peça íntima não foi feita para a serva de Deus usar. Porque se a serva de Deus usar, pode fazer com que seu marido a cobice, e assim os olhos do marido podem se tornar carnal. E assim Satanás pode fazer com que ele olhe para outras mulheres. Por isso o nome dessas calcinhas no inferno é chamado de calcinha do adultério. Bom, o irmão está alegando que se o marido ou esposo olhar para sua esposa e ela estiver vestida com tal calcinha, ele está dizendo que o esposo vai olhar com um olhar de cobiça, com certeza desejos. Como eu já havia dito, não há nada de errado do esposo olhar para sua esposa com malícia, com cobiça, com sensualidade, olhar carnal e tal. Ele tem que mesmo abraçar a esposa, fazer aquilo que a Bíblia permite. Ele tem que olhar para sua esposa mesmo. E não venha com essa história de que o esposo vai olhar para outras na rua porque a esposa olhou um tipo de roupa, a esposa, no caso, colocou um tipo de roupa íntima. Não venha com essa história. Isso aí é conversa fiada. Querem ver, irmãos, um exemplo na Bíblia? Por exemplo, um dos filhos do rei Davi estava apaixonado pela própria irmã. Aí eu pergunto para os irmãos, Amnon, ele olhou para a sua própria irmã porque ela estava com roupa imoral, com roupa indecente, com vestes de prostituta? Amnon olhou para ela e a desejou por causa disso? Deixe aí nos comentários aí a sua opinião. É óbvio que Amnon olhou e a cobiçou porque ele era mau, ele era carnal de fato. Agora vem o irmão dizer que se a esposa colocar uma roupa íntima e o esposo olhar para ela, isso vai ser motivo para o esposo olhar para as mulheres na rua ou para a vizinha,
porque a esposa colocou tal tipo de roupa íntima, e aí o inimigo vai entrar no meio e tal, e ele vai ficar carnal. Isso é conversa fiada, irmãos. Isso é mentira, porque se o casal estiver juntos, sempre tirando um período para orar, para jejuar, para buscar o Senhor, ambos individualmente ou até mesmo juntos, nada vai abalar o casamento. O esposo e a esposa têm que olhar um para o outro mesmo com um olhar carnal, porque aquele é o momento de ambos se juntarem e fazerem sim uma carne só, serem uma carne só. Isso aí é um equívoco que esse irmão está ensinando. Esse irmão está ensinando sem Bíblia, por isso que ele está falando essas coisas aí que não tem fundamento algum. Leiam, irmãos, Cantares de Salomão, que os irmãos vão ver esta realidade bíblica que eu estou afirmando aqui. E outra coisa, eu não estou afirmando que a esposa tem que colocar tal tipo de roupa íntima para o seu esposo, eu não estou afirmando nada que tem que fazer isso, tudo tem que ser orado entre o casal, e eu não posso me meter na vida íntima de ninguém aqui, dando opinião na internet. O casal tem que orar, até porque isso aí é algo particular de todo o casal. E seria uma falta de ética terrível eu ficar dando opinião aqui no relacionamento dos outros. Pois quem sempre usou esse tipo de calcinha são as mulheres que se prostituem usando essas calcinhas para chamarem a atenção dos homens, para as cobiçá-las, para que possam se prostituir com elas. Por isso essas mulheres usam essas calcinhas chamadas fio dental. Por isso as varoas, elas não podem usar esse tipo de lingerie, pois é algo indecente e não foi feita para a serva de Deus usar. E tem também o ato sexual ilícito, as posições ilícitas, porque um casal cristão, ele não pode sair praticando as várias posições sexuais ilícitas, conforme fala em Romanos capítulo 1, versículo 23, 24 e 28, diz assim: e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves e de quadrúpedes e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazer coisas que não convém. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Aqui o irmão vai entrar num campo que não tem fundamento bíblico, não tem amparo bíblico para o que ele vai falar. Ele cita Romanos capítulo 1, mas ele não lê a partir do versículo 18. Ele lê os versículos quase que finais ali, de Romanos capítulo 1. Por que ele não leu a partir do versículo 18? Porque ali, se ele lesse a partir desse versículo, ele iria ficar sem fundamento ou sem amparo bíblico sobre esse assunto que ele está abordando. Portanto, se ele lesse a partir do versículo 18, ele iria perceber muito bem que ali o apóstolo Paulo está falando sobre a idolatria e o uso antinatural entre pessoas do mesmo sexo. Se os irmãos podem me entender. Então, é esse assunto que está sendo abordado a partir do versículo 18. E o irmão, ele lê versículos lá no final para ter, assim, amparo sobre as posições que
o casal cristão deve fazer, ou seja, ele está agindo de forma extremista, ele não tem amparo bíblico de forma alguma, ele lê apenas alguns versículos para dar base naquilo que ele vai falar agora. Vamos ver o que ele vai falar. Assim também, o casal cristão, ele não pode sair fazendo essas práticas, essas posições ilícitas, a qual nós acabamos de ler, que são, quem pratica essas práticas são os animais, pois os animais, eles são irracionais. Me desculpe, mas eu acho que quem não está sendo racional em seu argumento aqui é esse, porque ele fala que o texto que ele leu, ou os 3 versículos, se não me engano, ele fala que nesses versículos está falando sobre posições no ato sexual. Isso é uma coisa que foge da realidade bíblica. Ali não está falando sobre posições, ali está falando sobre o sexo antinatural, ou seja, entre 2 homens e 2 mulheres. É isso que o texto está afirmando. E no contexto está falando sobre idolatria. Esse irmão está muito equivocado e está usando texto sem contexto para ter um pretexto para afirmar uma heresia. Isso está fora de contexto, é heresia. O pior é ele comparar o ser humano a animais, como se o animal soubesse de tudo que ele está fazendo, sendo que o animal age com instinto e o homem age com inteligência. E diz aqui em Romanos, e mudaram a glória do Deus incorruptível. Quem que é a glória de Deus? A palavra de Deus fala que a glória de Deus é o homem. E mudaram a glória de Deus. O homem está mudando. Sim, irmão, o homem está mudando, mas o que está dizendo no texto abaixo é sobre a torpeza que os homens estavam cometendo, ou seja, homem com homem e mulher com mulher. Leia o texto inteiro, que é isso que Paulo quer dizer. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, a sua maneira, a qual Deus permitiu entre um homem e uma mulher praticar a posição sexual, praticar o ato sexual entre o casal cristão. Irmãos, infelizmente não dá para prosseguir com essa reação, porque é muita heresia num vídeo só, num áudio só. Que esse irmão aí, ele não teve um discipado, ele provavelmente é um neófito na fé, aceitou a Jesus há pouco tempo, não tem um mestre, um auxiliador, um pastor que esteja ali ao seu lado ensinando o correto. Tá complicado. Eu acho que eu vou encerrar esse vídeo por aqui porque tá demais. E muitos do casal cristão também estão se perdendo nessas posições sexuais ilícitas. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, praticando posições que não convém a uma serva e a um servo do Senhor praticar. As posições iguais aos animais, de 4, de lado, e por aí vai. Eu acho que esse irmão aqui não tem mais o que falar, ou não tinha o que falar e ficou enrolando o vídeo todo para falar somente sobre isso. É uma enrolação de que em 3 minutos dava para resumir o que queria dizer. Tudo isso em 3 minutos. Isso é algo abominável aos olhos do Senhor. Essas posições ilícitas, a qual é praticado em filmes pornográficos, a qual era praticada em Sodoma e Gomorra. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. E agora vem a pergunta: qual que é a posição correta? Qual é a posição que o cristão possa ter a relação com a sua mulher, entre um homem e uma mulher? O que estava ruim, eu acho que agora pode piorar. Vamos ver agora o que ele vai falar dessa vez.
A Bíblia vai falar em Gênesis, capítulo 16, versículo 4. Gênesis, capítulo 29, versículo 23. Gênesis, capítulo 29, versículo 30. Gênesis 30, versículo 4. E Gênesis 38, versículo 9. Todas essas passagens falam assim: e ele entrou a mulher. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Ele entrou a mulher. Então essa é a posição que Deus permite. É o homem está por cima da mulher. Está claro que ele pega textos isolados para afirmar tal ideia. Sendo que, se nós lermos os contextos desses textos mencionados por ele, nós podemos ver que ali no contexto não está falando sobre o ato sexual entre um homem e uma mulher na presença de Deus. Não existe qualquer desses textos falando sobre o ato sexual. Se os irmãos querem saber como é o ato sexual entre um homem e uma mulher, nós temos o livro de Cantares de Salomão. Leiam Cantares de Salomão. É onde fala sobre o ato sexual entre o homem e a mulher. Esses textos, repito, esses textos estão soltos, fora de seus contextos. É preciso ler todo o texto para saber, de fato, se o texto inteiro está abordando sobre o ato sexual entre um homem e uma mulher. Não caiam nessa furada e cilada, irmãos. Quando esses textos falam sobre o que aconteceu, esses textos falam de forma resumida. O escritor resume ali para o leitor forma resumida o que aconteceu. Por exemplo, o texto está, vamos supor, se um texto está falando que a fulana de tal saiu e foi ao encontro do esposo, aí logo depois, de forma resumida, o escritor vai dizer que a fulana se deitou com o fulano. É de forma resumida. Ali não é um texto que está abordando o ato. Ali é um texto, no seu contexto, está falando que para ter-se um filho, o casal teve que se juntar e se tornar uma carne só. É uma coisa resumida, é um texto resumido. Por isso que ele só leu ou ele passou versículos isolados, porque em seu contexto não está falando sobre o texto que ele passou para os irmãos. Não caiam nisso, irmãos, até porque por causa desses conselhos aí no YouTube, muitos casais estão deixando seu relacionamento cair na rotina. E é aí que o inimigo tem entrado e tem destruído muitos relacionamentos por causa de conselhos como esse. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. E a mulher embaixo, o homem em cima e a mulher abaixo, com a face um para o outro, ou seja, face a face. Essa é a posição que menciona na Bíblia. O homem entre a mulher, o homem por cima e a mulher por baixo. Os dois deitados. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Essa é a posição que Deus ele não abomina. A única posição que fala na Bíblia. Agora eu quero perguntar ao irmão aonde ele encontrou esse texto dizendo que Deus abomina as posições na relação sexual entre marido e mulher. Ao contrário disso, eu tenho aqui alguns textos no Antigo Testamento mostrando que Deus abominava vários tipos de práticas no Antigo Testamento e até hoje nos serve como princípio e para que nós saibamos que Deus também, hoje, na graça, ele abomina tais práticas. Tem até um texto ou dois aqui no Novo Testamento que, inclusive, o irmão
até leu aqui 2 versículos de Romanos no Novo Testamento, que mostra que Deus abomina a prática que está escrito nesse último texto abaixo, que eu não gosto nem de falar sobre tal tipo de prática para que o meu vídeo não seja derrubado. Pois o ato sexual ele só existe para que possamos ter filhos. Bom, essa é outra baboseira que esse irmão está falando, porque infelizmente ele é daquele grupo que acredita que o sexo é somente para reprodução. Infelizmente, esse irmão está outra vez equivocado. Não há equilíbrio nele. Ele é extremista, infelizmente. Não tenho nada contra esse irmão, mas infelizmente esse irmão aqui não aprendeu nada. Parece que é uma ovelha sem pastor, porque ele fala cada coisa absurda que está fora da Bíblia, e mesmo assim muitos ainda o aplaudem. Nos comentários eu vi pessoas elogiando, dizendo que é de Deus, que isso e aquilo, mas eu duvido muito que muitos estejam vivendo de fato essas coisas aqui que esse irmão está ensinando, que são heresias. E, infelizmente, ele está no campo da heresia, ele não sabe nem o que ele está ensinando. Então, irmãos, eu vou deixar aqui na tela para você ver que o sexo não é somente para a reprodução, é para a satisfação e prazer do casal também. Bom, irmãos, eu vou ficando por aqui. Eu quero agradecer a cada um de vocês que mais uma vez vieram aqui no canal, assistiram a mais um vídeo. Quero agradecer a todos que estão assistindo até o final e quero pedir aos irmãos que deixem o seu gostei, compartilhe esse vídeo, ative também o sininho, porque se você fizer isso, você estará ajudando no crescimento e reconhecimento deste canal de Sã Doutrina. E lembrando, irmãos, aqui é um canal de sã doutrina, equilibrado e com base na palavra de Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E lembrando também que eu não tenho nada contra este irmão deste áudio, deste vídeo áudio, a qual eu reagi, fiz a minha reação. Não tenho nada contra ele, mas eu deixei aqui o meu parecer e a minha reação sobre o estudo deste irmão. A paz do Senhor Jesus.